Olá pessoas, meu nome é Maurício dos Reis, eu sou professor de Física. Bom, no vídeo de hoje a gente vai resolver a segunda parte da nossa lista de exercícios, a parte sobre a equação de Clapeyron. Então vamos lá? Bom, questão 8. Os chamados airbags, bolsas de ar, são dispositivos de segurança utilizados para minimizar as lesões graves sofridas por motoristas quando estes estão sujeitos a colisões frontais do veículo automotor que ocupam. O uso do airbag reduz em 30% as lesões graves. O airbag consiste basicamente de uma bolsa de gás que é colocada no volante do veículo com um volume de aproximadamente 60 litros, de formato cilíndrico e com 30 centímetros de comprimento. É totalmente inflado em um intervalo de tempo de aproximadamente 40 vezes 10 a menos 3 segundos, devido à reação química entre NaN3, KNO3 e SiO2, a qual libera nitrogênio em seu estado gasoso após a colisão ser detectada. A colisão é detectada por um acelerômetro que aciona instantaneamente o airbag se a velocidade do veículo variar em, no mínimo, 15 km por hora no intervalo de tempo de 5 vezes 10 a menos 3 segundos. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin, a quantidade de nitrogênio necessária para inflar o airbag à temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm é igual a... Bom, galera, vamos lá. Texto muito grande, muita informação, mas a maior parte das informações que a gente precisa está ali no finalzinho. Vamos anotar aqui? Questão 8. A gente precisa saber o número de mols necessário. Para isso, a gente sabe que a pressão é 1 atm, o volume é de 60 litros, a gente sabe também que a temperatura é de 25 graus Celsius e que a constante dos gases ideais, R, é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é a unidade da constante dos gases ideais. Com base nessa unidade aqui, a gente sabe especialmente quais são as unidades de medida que a gente tem que usar para as outras grandezas. Vamos lá. ATM é a unidade de pressão. Vamos ver se a pressão está em ATM? 1 ATM. Show. Litro é a unidade de volume. Vamos ver se o volume está em litro? 60 litros. Show. Mol é a unidade do número de mols. Número de mols, então, quando eu descobrir quanto vai estar em mols. E K é a temperatura, Kelvin. A temperatura está em Kelvin? Não. Está em graus Celsius. Então tem que passar para Kelvin. Como é que passa de graus Celsius para Kelvin? Somando 273. Então 25 graus Celsius são equivalentes a 298 Kelvin. Beleza? Agora a gente pode ir lá na equação de Clapeyron e resolver. PV é igual a nRT. Substituindo cada um no seu lugar, P é 1, V é 60, N é o que a gente quer descobrir, R é 0,082 e a temperatura é 298. Vou chamar a atenção para vocês de um negocinho aqui agora. 0,082 vezes 298. Isso vai ser uma conta meio esquisita de fazer sem a calculadora. Além disso, você vai ter que pegar o resultado disso e jogar para cá e fazer 60 dividido pelo resultado daquela conta. O que, numa prova onde você não pode usar a calculadora, vai ser um pequeno problema para você resolver isso direito, né? Sem se enrolar. Vamos fazer o seguinte? Preste atenção no que eu vou fazer agora e se liga. Primeiro, se você não precisa usar a calculadora, é sinal que você não pode usar a calculadora. Segundo, se a prova do Enem e a prova da UERJ, da primeira fase, são provas de múltipla escolha, isso significa que você não precisa deixar ali as contas que você fez. Então, a gente pode fazer uma pequena malandragem, que é manipular os números, modificar um pouquinho esses números, arredondar eles um pouquinho, para fazer com que a conta seja mais razoável e a gente resolva aquilo ali mais rápido. Agora, atenção, essa manipulação que você vai fazer vai ter que ser pequenininha, porque aí o seu resultado vai ser aproximado, mas vai ser bem perto daquilo que vai ser necessário para você marcar a alternativa certa. Vamos fazer então? O que eu vou fazer? Eu vou trocar o 0,082 simplesmente por 0,08. Vou sumir com aquele 2 dali, vou arredondar. Da mesma forma, o 298.
trocar isso por um 300. E aí a gente vai ter números mais razoáveis de serem dados. Quando você fizer 0,08 vezes 300, vai dar 60 é igual a n vezes 24. O 24 está aqui multiplicando, vem para cá dividindo. 60 dividido por 24 é igual a n. Se você não tivesse arredondado aqui, se você não tivesse facilitado isso daqui, você teria encontrado 24,4, que é até um número bem parecido. 60 dividido por 24. Vamos fazer isso aqui ali no cantinho da folha, na humildade. 60 dividido por 24. Dá para simplificar por 6, dá 10 dividido por 4. 10 dividido por 4, 2,5. Então, quanto vale o número de mols? 2,5 mols. Ah, mas não tem nenhuma alternativa dizendo 2,5 mols. É claro, a gente arredondou. Agora, repara que só tem uma alternativa que é bem próxima de 2,5 mols, que é a alternativa certa. Letra D, 2,4 mol. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 9. Quando se abre um vidro de perfume no canto de um quarto, o cheiro leva um tempo apreciável para se transmitir até a outra extremidade, embora a velocidade média das moléculas de um gás à temperatura ambiente seja tipicamente da ordem de centenas de metros por segundo. Assim, as moléculas não deveriam levar mais do que alguns segundos para atravessar essa distância, movendo-se com a velocidade média. Objeções desse tipo foram levantadas contra a teoria cinética dos gases nos seus primórdios. Essa aparente dificuldade é removida quando se leva em conta... Então vamos tentar entender o contexto da questão. A ideia é a seguinte: se a gente pensa na teoria dos gases, a velocidade média das moléculas é da ordem de algumas centenas de metros por segundo. Então deveria levar uma fração pequenininha de segundo entre você abrir um frasco e as moléculas se espalharem pelo ambiente inteiro, porque a velocidade delas é muito alta. Agora, por que isso não acontece? Isso não acontece por causa da colisão entre as moléculas de gás, alternativa B. Isso não acontece porque as moléculas, graças a essas colisões, elas têm uma trajetória bastante errática, bastante caótica. Elas não se movem em linha reta quando o gás se dispersa pelo ambiente. Ok? Vamos para a próxima? Questão 10. Existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso de incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base de pó químico ou de dióxido de carbono são recomendados, enquanto os extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo. Considerem um extintor de CO2 cilíndrico contendo de volume interno V é igual a 1.800 centímetros cúbicos. Vamos anotar essa informação? Que contém uma massa de CO2 igual a 6 kg. Tratando o CO2 como um gás ideal e considerando a constante universal dos gases como R é igual a 8,3 Joule por mol Kelvin, a pressão no interior do extintor para uma temperatura T igual a 300 Kelvin é aproximadamente igual a... Então, R é igual a 8,3 Joule por mol Kelvin e a temperatura é de 300 Kelvin, tá bom? E aí a gente quer saber a pressão aqui dentro. Bom, essa questão talvez seja a questão mais difícil dessa lista. Então vamos fazer ela com bastante calma. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem é que a unidade do R aqui agora está diferente, né? Bom, mas o R não era constante, por que aquela hora ele era 0,082 e agora ele está 8,3? Porque as unidades de medida são diferentes. Joule por mol Kelvin é a unidade que utiliza os parâmetros do Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, centímetro cúbico não é uma unidade adequada. A gente tem que passar isso para metro cúbico. Agora vamos lá
que mudar a unidade de volume, quando a gente utiliza esse papo de cúbico, ou mudar a unidade de área, quando a gente está utilizando metro quadrado, centímetro quadrado, a gente tem que tomar um cuidado especial. Vamos lá. Primeiro, como é que a gente mudaria uma unidade onde a gente simplesmente tivesse que se livrar do prefixo centi? O prefixo centi, vou fazer de roxo aqui para ficar diferente. O prefixo centi, ele significa, assim como todos os prefixos, uma potência de 10. No caso do centi, que eu pessoalmente só vejo ser usado em centímetro, significa 10 elevado a menos 2. O que significa isso? Significa que 10 centímetros são 10 vezes 10 elevado a menos 2 metros. O 10 elevado a menos 2 entra no lugar do centi. Então, em princípio, você poderia imaginar que passar isso daqui para metro cúbico seria fazer assim, ó, 1.800 vezes 10 elevado a menos 2 metro cúbico. Porque no lugar do centi, a gente coloca a potência que ele significa, 10 elevado a menos 2. Só que isso não é verdade. Por que não é só assim? Porque não é centímetro, simplesmente, é centímetro cúbico. O que significa o expoente 3? Significa que é centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Ou seja, o centi está elevado ao cubo. É centi vezes centi vezes centi. Ou seja, você teria que fazer isso aqui, ó. 10 elevado a menos 2 ao cubo. Talvez essa seja uma das etapas mais difíceis dessa questão, que é se lembrar disso daqui. Então fica de olho, transformar a unidade de volume, assim como transformar a unidade de área, que é quando aparece um expoente ali na unidade, exige um cuidado especial. Então isso seria 1.800 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Tá bom? E a gente pode agora andar com a vírgula, né, já que a gente está em notação científica. Né? A gente usa a notação científica, a potência de 10, sempre que a gente tem números muito grandes ou números muito pequenos e a gente quer escrever esses números de um jeito um pouco mais razoável. Bom, onde é que está a vírgula? A vírgula está aqui, né? Para andar com esse 1.800, a vírgula dele, e transformar ele num número razoável, por exemplo, 1,8, a gente teria que andar 1, 2, 3 casas. Né? Seria assim que a gente faria se a gente quisesse simplesmente transformar ele na notação científica. Mas o que eu quero é fazer com que esse número seja mais fácil de fazer contas. Então eu não vou deixar ele no 1,8, eu vou deixar ele no 18, que é um número mais interessante, né? Então eu vou andar só 2 casas. 18 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, eu somo no expoente. Andei 2, somo 2. Menos 6 mais 2, menos 4 metro cúbico. Esse é o volume. Vou apagar isso aqui em cima para vocês não se confundirem. Nossa, professor, fiquei totalmente perdido. Não entendi nada que você fez agora. Esse negócio de potência é um negócio que nunca entrou na minha cabeça. Olha que legal. A gente não está no YouTube. Tá vendo esse negócio aqui em cima? Que parece uma barra que dá para você escrever as coisas nela? Então, aquilo ali é uma barra de busca. Você pode escrever assim, matemática básica, potência de 10. E quando você apertar Enter, olha que legal, apareceu um monte de videoaula para você, vários de professores muito legais, te explicando exatamente esse detalhe de andar com a vírgula para um lado, andar para a vírgula com o outro, como fazer com o expoente. Isso é extremamente importante. Se você não aprendeu isso ainda, não se preocupe, você ainda tem tempo até o Enem chegar. Você só não pode varrer isso para debaixo do tapete. Você não pode dormir com a sua consciência tranquila se você não souber fazer isso bem. A vantagem que eu tenho para te dizer é, isso não é difícil. Você consegue aprender numa boa, tá bom? Então está aqui a unidade de medida transformada para o volume. Além disso, outra situação um pouquinho chata dessa questão é que não é fornecido o número de mols, mas sim a massa de gás. E aí a gente tem que usar uma relaçãozinha lá da química, quer dizer que o número de mols é a massa em quilogramas dividido pela massa molecular, que a gente usa o mzão. O que seria a massa molecular? Só para a gente fazer uma aproximação aqui. A massa molecular é o quantos gramas de gás você espera que tenha 1 mol daquele gás, tá bom? Então vamos lá. A massa que eu tenho é 6 kg. Passando para gramas são 6.000 gramas.
Cada quilograma são 1000 gramas. Então, ó, 6.000 gramas. Tá bom? E quanto vale a massa molecular do dióxido de carbono? Para isso, você vai precisar de uma tabela periódica. Você vai lá na tabela periódica e procura qual é a massa do oxigênio, qual é a massa do carbono. CO2. Você vai ver que a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 2, porque são 2 oxigênios. E que a massa do carbono é 12. Quando você fizer a soma aqui, você vai encontrar 32 com mais 12, 44. A massa molecular do dióxido de carbono é 44. Beleza? Nossa, 6.000 dividido por 44. Relaxa, vamos usar a mesma dica da questão anterior, tá bom? Vamos no cantinho da folha aqui. 6.000 dividido por 44. Vamos simplificar isso daqui por 2. Simplificando por 2 vai dar 3.000 dividido por 22. Dá para simplificar por 2 de novo. 1.500 dividido por 11. Putz, caraca, porra, dividido por 11 é sacanagem. Pô, podia ser dividido por 10, né? Dividido por 10 ia ser show, não ia? Então, vamos arredondar? Vamos encontrar números aproximados? Se isso daqui fosse 10, ó, ninguém tá vendo. 10. Se isso daqui fosse 10, daria 150, não daria? Então vamos falar isso? Vamos dizer que N é aproximadamente 150 mols. Beleza? Então vamos colocar isso daqui como dado. N é igual a 150 mols. Lembrando que a gente vai estar sempre lidando com números aproximados. A partir do momento que a gente fez isso aqui pela primeira vez, você não vai encontrar mais nenhuma alternativa exatamente igual ao seu resultado, tá bom? Mas se tudo der certo, se você fez direitinho, mudou pouco os números, você vai encontrar uma bem perto. Vamos lá. Feito toda essa preparação aqui, agora a gente pode usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. P é o que a gente quer descobrir. Volume, aqui ó, 18 vezes 10 elevado a menos 4. N, 150, vezes R, 8,3, vezes a temperatura, que é 300. Isso tudo dividido por... Oh, perdão. Isso tudo dividido por nada. Eu estou pulando etapas. Esse troço está aqui multiplicando. Vou jogar ele para lá dividindo. 150 vezes 8,3 vezes 300. Repara que eu não fiz a conta ainda. Você já vai ver por quê. Dividido por 18 vezes 10 a menos 4. Vamos fazer essa conta aqui. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que eu vou arredondar esse 8,3 para 8 também. Tá? Para poder fazer isso daqui. Vou arredondar isso daqui e no lugar dele eu vou colocar um 8. Ó. Paguei ele aqui. No lugar dele eu vou colocar um 8. Beleza? Como todas as operações são multiplicações, a gente pode fazer uma série de simplificações aqui. Vamos fazer essas simplificações. Eu posso simplificar 18 com 8, simplificando por 2, por exemplo. Simplificando por 2 aqui fica 4, aqui fica 9. 9 eu posso simplificar com 300, para simplificar por 3, né? 9 dividido por 3 vai dar 3. 300 dividido por 3 vai dar 100. 3 e 150 também podem ser simplificados por 3, não pode? Então, 3 dividido por 3 dá 1, vai sumir o 3 daqui. 150 dividido por 3 vai dar 50. Ou seja, eu transformei toda aquela conta esquisita em 50 vezes 4 vezes 100, dividido por 10 elevado a menos 4. Pô, numa prova que você não pode usar a calculadora, saber fazer esse tipo de coisinha aqui é útil pra caramba, né? Então preste atenção e fixe na sua mente.
50 vezes 4 vezes 100 é mole. 5 vezes 4 é 20. E tem 1, 2, 3 zeros no final. 1, 2, 3 zeros no final. E o 10 elevado a menos 4, ele tem que subir, né? A ideia é que a potência de 10 fique em cima, né? Como é que você faz para mudar a potência de 10 de lugar na fração? Molezinha. Você pode mudar a potência de 10 para cima ou para baixo a hora que você quiser, desde que você simplesmente mude o sinal dela. Menos 4 vira 4. Tá bom? Bom, as alternativas estão todas em notação científica. Elas estão todas em potência de 10. Então, a gente tem que pegar esse 20.000 e andar com ele com a vírgula até ter um 2, que é apenas um algarismo aqui depois da vírgula, né? Para isso, a gente vai ter que andar quantas casas? Olha, está aqui. A gente vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. Como andou para a esquerda, vai somar. Somar quanto? Somar 4. 2 vezes 10 elevado a 8 Pascal. Não tem nenhuma alternativa 2 vezes 10 elevado a 8 Pascal. Mas olha que legal. A alternativa C diz 1,9 vezes 10 elevado a 8 Newton por metro quadrado. Bom, Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa, né? São a mesma unidade. Então, a resposta correta é a letra C, 1,9 vezes 10 elevado a 8. Ok? Bom, talvez essa seja a questão mais difícil da nossa lista, mas isso acontece, tá bom? Vamos para a próxima? Ah, Maurício, eu nunca pensaria nesse negócio que você fez aqui embaixo. Tudo bem, eu confesso que eu penso nisso porque eu já tenho bastante intimidade com a matemática. Vocês podem pensar na matemática como aquela pessoa que você conheceu e da primeira vez que você conheceu parecia uma pessoa metida pra cacete, uma pessoa meio escrota e tal. Mas, pô, quando você foi conhecendo, quando você foi criando mais intimidade, você percebeu que ela era mó legal. É cheio de pessoas assim na nossa vida, né? A gente conheceu a primeira vez, parecia que não ia se dar bem com a pessoa, aí depois a pessoa é mó legal. Então, a matemática é tipo assim, cria intimidade com ela que ela te leva longe. Bom, vamos para a próxima questão. Questão 11. Calibrar os pneus do carro consiste em inserir ou retirar ar de suas câmaras e é algo que deve ser feito pelos motoristas com frequência, já que influencia diretamente a segurança do veículo, assim como prolonga a vida útil do pneu. Em geral, a pressão utilizada por carros de passeio se localiza por volta de 30 psi, libras por polegada quadrada. Quando o carro está em situações de grande carga ou enfrentará uma longa viagem, orienta-se que se calibrem os pneus com 2 psi a mais de pressão do que o recomendado pelo fabricante. Considerando essa situação, podemos afirmar que... E aí várias alternativas falando sobre a situação de você avaliar a pressão interna nos pneus de um carro. Vamos analisar essas alternativas? A letra A diz, quando o carro está em movimento, os pneus aquecem sem que sua pressão interna varie. Bom, isso não pode ser verdade. Se a temperatura de um gás varia, a pressão dele varia também, né? Então, isso não é verdade. Letra B. Para uma correta calibragem, é necessário que ela seja feita com os pneus frios, pois a alta temperatura exigiria uma pressão maior. Bom, o que uma alta temperatura faria com a pressão de um gás? Faria com que essa pressão fosse maior do que ela seria numa temperatura mais baixa, certo? Então, o que aconteceria se você calibrasse o pneu de um carro num dia muito, muito quente, com um pneu muito, muito aquecido, colocasse ele a 30 psi, a pressão ali dentro? Quando a temperatura abaixasse, quando o pneu esfriasse, a pressão dele ia diminuir e ia ficar abaixo do recomendado pelo fabricante. Então, de fato, se o pneu fosse ser calibrado em uma temperatura muito alta, teria que ser calibrado a uma pressão maior do que o normal, para que quando ele esfriasse, ele chegasse à pressão adequada. Beleza? Então, a resposta certa é a letra B. Para uma correta calibragem, é necessário que ela seja feita com pneus frios, pois a alta temperatura exigiria uma pressão maior. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas, só por desencargo de consciência? A letra C diz, independentemente das medidas de um pneu, se o calibrarmos com 30 psi, o número de mols de ar inserido na câmara é o mesmo. Isso não é verdade. Pneus maiores, você vai ter que colocar uma quantidade maior de ar ali dentro para atingir a mesma pressão. Não faz nenhum sentido dizer que, independente do tamanho do pneu, vai colocar a mesma quantidade de ar ali dentro. Não rola.
A letra D diz: a pressão do gás confinado no pneu depende de dois fatores: temperatura do gás e volume da câmara de ar. Depende desses dois fatores, mas depende de mais um. Depende do número de mols, depende da quantidade de ar que tem ali dentro. E letra E: a dilatação do pneu, quando aquecido, não pode ser desprezada se comparada com a expansão que o gás pode sofrer quando é submetido à mesma variação de temperatura. Então, o que ele está dizendo na letra E é que o pneu, conforme ele aquece, ele dilata, ele aumenta de volume também, assim como o gás ali dentro, assim como o ar ali dentro também aumenta de volume. E diz que a variação de volume do pneu e do pneu, da borracha do pneu, né? E do ar ali dentro são comparáveis. Não, não são, pelo simples fato de que a borracha ali é sólida, né? E dilatação dos gases é muito maior, o aumento de volume dos gases é muito, muito mais expressivo do que nos sólidos. Então, sim, a dilatação do pneu quando aquecido é desprezível quando comparada à dilatação, à expansão do gás, tá bom? Então, a letra E está errada, beleza? Resposta certa, então, letra B. Vamos para a próxima? Questão 12. Questão 12 diz: o gráfico da pressão P em função do volume V no desenho abaixo representa as transformações sofridas por um gás ideal. Então, vamos mostrar, e aí tem o gráfico, né? Do ponto A até o ponto B, o gás sofre uma transformação isotérmica. Do ponto B até o ponto C, sofre uma transformação isobárica. E do ponto C até o ponto A, sofre uma transformação isovolumétrica. Considerando TA, TB e TC as temperaturas absolutas do gás nos pontos A, B e C, respectivamente, pode-se afirmar que... Então, a ideia é a gente comparar a temperatura do gás nos três estados que estão ali. Bom, vamos fazer aqui no quadro. Vamos fazer o gráfico. O gráfico que a gente tem é um negócio mais ou menos dessa forma. Esse é o estado A, esse é o estado B e esse é o estado C. Primeira coisa que eu quero que vocês reparem é a palavra isotérmica. O que significa isotérmica? Iso significa padrão. Térmico vem de temperatura. Então a ideia é que se do ponto A para o ponto B ele está dizendo que a transformação é isotérmica, significa que a temperatura do ponto A e do ponto B não são diferentes. Significa que ao longo de todo esse processo a temperatura é mantida igual. Então a primeira coisa que você pode dizer é que TA é igual a TB. Essa é a primeira informação que você pode extrair do problema. Como é que a gente compara com a temperatura no C? Tá bom? Como é que a gente olha para esse gráfico? Esse gráfico é o diagrama PV. A gente vai falar sobre ele muito melhor nos próximos vídeos. Mas como é que a gente olha para esse gráfico e fala da temperatura dele? Olha para a equação de Clapeyron. Eu vou pegar essa equação de Clapeyron agora e vou destacar dois termos dele. Esses dois termos que eu destaquei, o número de mols e a constante dos gases ideais, são dois termos que não variam na transformação sem perda e nem ganho de matéria. Se eles não variam nesse tipo de transformação, isso significa que a temperatura muda conforme muda não só a pressão, não só o volume, mas o resultado de pressão vezes volume. Quanto maior for o produto pressão vezes volume, maior vai ser a temperatura. Então, se você olhar para esse gráfico aqui, você vai ver que, por exemplo, compara o B com o C. Não é? Vamos comparar a temperatura do B com a temperatura do C. TB com TC. TB, ó, a pressão do B é essa daqui. É a mesma pressão do C. Porém, o volume do B é muito menor do que o volume do C. Concorda comigo? Se eles têm a mesma pressão, mas o volume do B é menor, quando você fizer P vezes V aqui, ó, vai dar um número menor. Logo,
P vezes V na situação do estado B vai dar um resultado menor. Então, a gente também pode falar que a temperatura de B é menor do que a temperatura de C. Porque o produto P vezes V, no caso do estado C, ele tem um resultado maior. Tá bom? Então, resposta correta, letra A. TA igual a TB e TB é menor do que TC. Vamos para a próxima? Questão 13. 0,5 moles de um gás ocupam um volume V de 0,1 metro cúbico quando a uma temperatura de 300 Kelvin. Qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Considere R igual a 8,3 Joule por mol Kelvin. Bom, bem direta, né? Enquanto a outra lá do gás carbônico do extintor era um gigante, a do airbag também, essa tem 2, 3 linhas, né? Vamos lá. Questão 13. Dados do problema. Número de mols, 0,5 mols. Volume, 0,1 metro cúbico. Temperatura, 300 Kelvin. Eu adoro essa temperatura, 300 Kelvin, é uma maravilha, né? Qual é a pressão do gás? Sendo que R é igual a 8,3 Joule por mol Kelvin. Bom, já está todos os dados que você precisa aqui, né? PV é igual a nRT. Repararam que todas as vezes que eu faço alguma conta eu escrevo a fórmula antes? Isso é importante. É importante por 2 motivos. Primeiro motivo, para você fixar na sua cabeça, né? Na hora da prova do Enem, ninguém vai dar as fórmulas para você. Segundo, para você não colocar os valores numéricos no lugar errado. Sabe? 0,5 é o número de mols, tem que entrar no lugar do N. V é o volume, é 0,1. 0,1 tem que entrar aqui no lugar do V, tá bom? Para você não se confundir, escreve a fórmula e quando for substituir, substitui um debaixo do outro, tá bom? Diminui a chance de erro. Então, vamos lá. Pressão é o que a gente quer descobrir. Volume, 0,1. Número de mols, 0,5. R, 8,3 vezes 300. Beleza? O 0,1 vai para lá dividindo. 0,5 vezes 8,3 vezes 300 sobre 0,1. Pô, 0,1 é sacanagem. Podia ser aqui embaixo 1, que aí ia ser dividido por 1 e dividir por 1. Não precisa dividir, né? Já está resolvido. Para isso aqui virar 1 é só multiplicar por 10, não é? Então, quando você simplifica uma fração, você não divide em cima e embaixo pelo mesmo número? Se você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, você também pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Se você fizer isso aqui, vezes 10, e aqui embaixo vezes 10 também, aqui vai virar 3.000, aqui vai virar 1. E resolveu a fração, sumiu com a fração, tá bom? Então, quando você fizer essa multiplicação aqui no cantinho da folha, você vai encontrar o valor 12.450 Pascal. Beleza? Bom, resposta certa então, letra D, 12.450 Pascal. Vamos fazer a próxima e última? Questão 14. Considere as afirmações a seguir sobre os gases ideais. E aí a gente tem afirmações 1, 2 e 3, aquela questão clássica de dizer quais são verdadeiras, né? A primeira afirmação diz: a constante R, presente na equação de estado dos gases PV é igual a nRT, tem o mesmo valor para todos os gases. Sim, por isso que o nome dela é constante. Ela chama constante porque ela tem sempre o mesmo valor. Então, a primeira é verdadeira. Segunda, volumes iguais de gases ideais diferentes, a mesma temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Sim, isso é verdade. É daí que origina a ideia da gente medir tudo em número de mols, né? Independente de qual seja o gás. Né? 3. A energia cinética média das moléculas de um gás ideal
é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Sim, essa é a nossa. Foi assim que a gente chegou à definição de temperatura lá dos primeiros vídeos, né? De que a temperatura é o grau de agitação das partículas, então ela é uma média da energia cinética, da energia de movimento das partículas. Bom, então todas as três estão corretas, né? A número 1, a número 2 e a número 3, todas as três estão corretas. Para quem teve dúvida aí na número 2, dá uma olhadinha na hipótese de Avogadro, né? O número de moléculas presente em um mol é chamado de número de Avogadro por causa disso, tá bom? Esse estudo vocês vão fazer muito mais detalhado lá na aula de Química, tá bom? Então, resposta correta, letra E. Estão corretas 1, 2 e 3. E com isso, a gente fecha a nossa segunda parte dessa lista de exercícios, a parte falando sobre a equação de Clapeyron. E aí, entendeu? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade? Eu sei que a equação de Clapeyron não é algo simples, eu sei que a gente fez algumas questões bastante complicadas aqui. Então, se alguma coisa não ficou clara, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos eles e tentar responder para a gente ir aprendendo junto, tá bom? Até a próxima!